Nós estamos em guerra pela verdade. O jornalismo do ICL tem sido alvo de ataques incessantes e é isso que acontece quando se decide abrir mão da publicidade, afastando os interesses da elite econômica e dos poderosos desse país. Mas o ICL é assim e nós não vamos desistir. No dia 5 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, venha junto comigo, Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva e Chico Pinheiro debater, discutir e tentar entender como nós podemos manter a nossa independência e enfrentar os incessantes desafios. É um encontro online e gratuito para todo mundo. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje. É hoje, aliás, o nosso evento. É hoje. Eu sairei daqui e vou rumar para o aeroporto para pegar o voo. Estarei em São Paulo com os meus colegas, com a Juliana Dalpiva, com a Roberta, com o Edu, com o Chico Pinheiro. A gente vai fazer o lançamento de uma série documental sobre independência jornalística, colocando aí para vocês, mostrando inclusive os bastidores, né, como funciona o fazer jornalístico, né, esta nobre arte que exercemos todos os dias aqui. Estaremos ao vivo no estúdio, um super evento ao vivo, online, para o mundo todo, exclusivo e grátis do ICL. Vocês sabem, eu estou falando a semana toda sobre ele aqui, mas hoje é o último dia, porque de fato hoje às 8 horas da noite acontece esse mega evento, o evento da independência. Então você pode fazer o seu, garantir a sua vaga. Entre lá em despertacl.com.br, tá aqui, né? Você vai acessar lá, vai abrir esse sitezinho bonitão aqui, o preço da independência, coloque o seu e-mail, clique em garantir a sua vaga, despertacl.com.br. O link está nos comentários, né, Gabriel? Deveria estar ou está? Está neste momento pingando nos comentários. E aí você consegue garantir a sua vaga, avisaremos por e-mail, tá bom? Não esqueça, hoje, 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Tudo bem com vocês aí, moçada? Tudo certinho? Ó, estamos ao vivo, né, nos nossos canais do YouTube, estamos ao vivo também lá nas redes sociais. Muito obrigado para todo mundo que já está chegando por aí, vai deixando o seu like, vai assinando o canal, vai ativando o sininho, mas por gentileza, quem puder, compartilhe este programa para o Brasil e para o mundo, manda aí nas suas redes sociais, manda aí no seu Instagram, no seu Telegram, no seu Banana, no seu... só não posta no Twitter, senão o Xandão vai aparecer na sua casa, né, o Gabriel? Postou no Twitter, o Xandão aparece, a figurinha aquela da carequinha. Carequinha aparecendo, carequinha desaparecendo, né? Falei ontem, aliás, no N2, né? Essa decisão do Xandão de proibir as pessoas de acessarem o Twitter é uma decisão completamente fora de propósito, autoritária. Vamos usar as palavras certas aqui, porque, né, aqui este programa não se furta a fazer as críticas que são necessárias, né? Falei, inclusive, quando tomou essa decisão e falei que ia dar problema. Tá dando problema, a gente vai ver agora aqui, tá dando problema. Tem certas coisas que a gente faz que tem um revés, a gente tem que pensar um pouco nelas, né? O ministro pode estar certo, pode estar errado, aí cada cabeça a sua sentença aqui. Na minha avaliação aqui, é um erro descomunal proibir que as pessoas possam usar a tal da VPN para acessar o Twitter. Vou mostrar por quê aqui, vou mostrar. Criou um constrangimento praticamente insolúvel, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então não posta no Twitter, senão o Xandão vai aparecer na sua casa. Fora isso, pode postar em todas as redes sociais por aí. Muito obrigado para quem nos acompanha pela TV aberta e pelo rádio. Estamos ao vivo em 3 capitais brasileiras, em São Paulo, em Porto Alegre e em Salvador, na Bahia. Lá em Salvador você pode nos acompanhar pela TV Quiremurê, em São Paulo pela TVT, em Porto Alegre pela Pop TV e também 3 emissoras de rádio em São Paulo, a Rádio Brasil Atual, a Rádio Heliópolis e a Rádio Cantareira. Muito obrigado para quem nos acompanha pelo bom e velho radinho, quem está aí no trânsito, dirigindo, fazendo a sua vida, né? Fazendo o seu trabalho, levando as crianças para a escola, enfim, muito obrigado para quem nos acompanha todos os dias pelo rádio. Aliás, é o grande meio de comunicação inventado pela humanidade, é o rádio, né? Muito bem, tudo certo aí, Gabriel? Fora tosse? Tudo certo, só tosse mesmo. Gabriel tá trabalhando semana toda, o Jimmy deu uma folgada, né? Mas depois o Gabriel vai dar uma sumida. Gabriel não ia aparecer para trabalhar hoje aí, sumiu, falei, ué, cadê? Tô sozinho aqui, aí apareceu, né? Mas eu vou para São Paulo depois do programa, ele achou que eu iria antes do programa, e aí o que ia acontecer? Não ia ter programa hoje aqui? Não pode. Não pode. Vamos lá então, vamos que tem bastante coisa pra gente falar hoje aqui. O Brasil é o país mais quente do mundo essa semana, será?
Lá no G1, os especialistas estão levantando essa questão. Para os padrões brasileiros, a onda de calor vai ser muito intensa, já foi, né? Já está sendo, o que pode trazer riscos à saúde. Alguns modelos indicam que o Brasil pode estar esta semana completando aí entre os países mais quentes do mundo, várias cidades do Brasil com temperatura e baixíssima umidade do ar comparáveis aos desertos mais famosos do mundo aí, né? Inclusive o mítico Saara. Tenho muita vontade de conhecer o Saara. Você conhece o Saara, Gabriel? Não conhece. Eu conheço o Saara no Rio de Janeiro, que é uma zona de comércio popular, mas essa aí não vale, né? Tem que ser o Saara real, né? Quero muito ir lá um dia na vida. Mas eu tenho mais vontade de conhecer a China. A China e o Japão. Sempre quis conhecer o Japão quando era moleque e depois de adulto sempre quis conhecer a China. Nunca tive a oportunidade. Aliás, a Heloísa Vilela está na China, né? A Heloísa Vilela está de folga essa semana, se não me engano. Está dando uma banda pela China lá. Quando ela voltar, vou pegar dicas culturais para tentar entender como é que faz para chegar até lá, né? Energia, alimentos e transporte, como a maior seca da história, afeta a economia e o seu bolso. O solo seco e os baixos níveis dos rios prejudicam não só a irrigação e as safras no campo, mas também a geração de energia e o deslocamento de cargas pelo país, porque parte do deslocamento de cargas, principalmente no norte do Brasil é feito via fluvial. Os nossos amados rios, que estão, no mais das vezes, aqui a foto como comprova, né? Completamente secos. A foto tirada no dia 20 de agosto, portanto, pouquíssimo tempo atrás, né? 2 semanas atrás, em Tefé, no Amazonas. 9 em cada 10 terras indígenas da Amazônia enfrentam seca com falta de alimentos e água. Dos 388 territórios na região, 358, ou seja, 92%, já enfrentavam o problema que impacta diretamente a rotina das populações. O cenário foi constatado pelo InfoAmazônia por meio de uma análise de dados exclusivos obtidos junto ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e de entrevistas com indígenas nas comunidades afetadas. Em julho do ano passado, 260 terras indígenas foram atingidas, um número 37% menor do que o deste ano, ou seja, está muito pior de fato a situação. O problema se intensificou do ano passado para este. Somado a isso, 53% das terras indígenas foram classificadas como seca severa em julho deste ano, enquanto 41% enfrentam seca moderada, também em números maiores do que do ano passado. O problema aí se agrava, claro, porque no geral são comunidades que muitas delas são muito isoladas e dependem da produção de comida própria que está sendo afetada por conta da seca, né? O que é, Gabriel, que tá me olhando com essa cara? Não? Ah, tá bom. Já fico tenso aqui, já fico tenso. O Brasil enfrenta a pior crise já registrada, reporta hoje a Folha de São Paulo. O país atingiu o pior nível desde o início das medições em 1950 e a situação deve piorar. Aqui no G1 eles fizeram uma espécie de diagnóstico da fumaça tóxica das queimadas e por que ela é nociva para o nosso organismo, né? Essas paradinhas todas aqui são os componentes químicos, né, Gabriel? Você que entende de química, Gabriel. O que é o PM2.5? Não sabe. Não adianta botar no Google, Gabriel. Aí é sacanagem, né? Aí não dá. Peraí, que perdemos o contato com a torre aqui. É qualquer partícula de poeira muito fina que está presente no ar, que tem um diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. 2,5 micrômetros. Então, se você estiver aí nas regiões de queimada, né, você pode isso aí pode entrar na casa, né? Na real, por isso que as pessoas falam para fechar. Tira a nossa tela dali, Gabriel, que está preta, por gentileza. Por isso que as pessoas falam para fechar as casas, né? Porque eventualmente isso pode entrar na sua casa e você ser... Não, só bota a câmera fechada em mim. A tela preta é a minha tela, no caso. E você pode ser... Aí voltou. Ó. CO2, COV já é mais difícil, né? NOx, várias paradas que fazem mal para a saúde, né? Em geral, uma mistura tóxica que inclui material particulado, que é o tal do PM2.0, monóxido de carbono,
compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio e ozônio, além de metais pesados. Cada um deles pode ter impacto sobre a nossa saúde. Muita gente que está tossindo para lá e para cá não sabe porque não se deu conta ainda. As pessoas, aliás, elas ficam tirando foto do sol, né? Veja que bonito que está o sol! Veja, papai! O sol, aquela bola alaranjada, porque tem uma nuvem de fumaça tóxica no planeta, né? Aqui nessa nossa região da América do Sul. E é por isso que o sol parece bonito, né? Isso aqui é aquela cena do final do filme, quando o mundo está acabando, né? É um fim do mundo bonito, né, Gabriel? Pelo menos assim. A gente vai morrer com uma imagem bonita na nossa cabeça, né? Pelo menos assim, né? Vai dar pra fazer um stories bem legal no Instagram. Vai dar pra fazer um stories do fim do mundo, isso. Quando as civilizações daqui a 200 mil anos elas recuperarem os nossos celulares, né? Lá no permafrost, elas poderão ver os stories do fim do mundo. Veja, papai, que bonito, o sol. Acabou, todo mundo. Isso é muito Black Mirror. Isso é muito Black Mirror, Ô, Gabriel, isso aí tá uns 5 anos atrasado, esse meme aí, Gabriel. Tipo isso. Ai. Fumaça de queimadas afeta a qualidade do ar, claro, saúde e paisagens no Rio Grande do Sul. O material pode alterar a cor da chuva, dizem especialistas. Ai. Ar de Belo Horizonte está cerca de 10 vezes mais poluído que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Pôr do sol alaranjado é sinônimo de poluição extrema? Entenda como a onda de calor contribui para o fenômeno. Então sim, no geral, nem sempre, né, mas nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, esse sol alaranjado que a gente tem visto, né, que de fato é muito bonito de ver, é por conta da extrema fumaça, né, que acaba gerando essa imagem, né. Polícia Federal investiga incêndio criminoso na Floresta Nacional de Brasília. A Delegacia de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Federal investiga o incêndio na Floresta Nacional de Brasília, que chegou ao 3º dia nesta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. A suspeita é de que o incêndio seja criminoso. 3 pessoas foram vistas no local pouco antes do fogo começar na terça-feira. A PF vai fazer a perícia do local, já que a Floresta Nacional é uma unidade de conservação nacional. Sobrou 2 pontinhos aqui na notícia do G1, né? Na noite dessa quarta-feira ainda havia fogo e a operação para combater o incêndio continuava até a publicação dessa reportagem. Segundo a última atualização do ICMBio, a área total atingida é de cerca de 38% do parque. 2 das 5 nascentes de água que ficam dentro da floresta foram atingidas pelo incêndio. É na Floresta Nacional que vem a água que abastece boa parte da capital do país. Lá na BBC Brasil, uma reportagem sobre as bets, um assunto que a gente vem batendo aqui, aliás, há um bom tempo, né? Os apps de bets que vem pré-instalado em celulares. Diz um especialista, é como dar doce a um diabético. Assim que o motorista Bruno Paim, de 27 anos, comprou um celular novo em julho deste ano, ele correu eufórico para testar o celular, mas quando ele ligou pela primeira vez, já tinha no aparelho que veio da loja aplicativo de bet instalado. Assim, tomou conta, né? Tomou conta. É tipo você comprar um cigarro, um carro, Gabriel, que vem o acendedor de cigarro e vem um maço de cigarro junto já. Comprou um carro, já vem um maço de cigarro junto ali, né? A garrafa de uísque também. É tipo isso, assim, né? É um negócio assim... inacreditável, absurdo, como diz, né, o rapaz ouvido pela reportagem da BBC News Brasil, né. Aliás, ontem teve uma operação, né, que pegou mais uma dessas bets aí, 2 grandes empresas, né, o Sport da Sorte e Vai de Bet, se não me engano, as 2 que foram pegas, né, num esquema bilionário, segundo a Polícia Federal, que envolve lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime chamado dos crimes correlatos, né? Então não existe o crime só de lavagem de dinheiro, né? Você tem que ter uma geração ilegal de dinheiro antes, porque senão você vai lavar dinheiro do quê? Né? Se o dinheiro não é ilegal, não precisa ser lavado, né? Uma operação da Polícia Civil, não muito bem explicada ainda, sinceramente, vou dizer que eu não entendi direito o que aconteceu ali, né? Faltou explicar exatamente qual que é o sistema ali, qual que é o crime, qual é a ilegalidade que leva à necessidade da lavagem de capitais,
Mas tem se focado muito numa influenciadora, e vocês conhecem cada pessoa também, que eu vou dizer, né? Às vezes eu me sinto fora do mundo. Sabe quem que é o Deolane, Gabriel? Deolane? Não sabe? Bom, que coisa boa. A segunda pessoa no mundo que não sabe, fora eu. Eu também não sabia quem é Deolane. Aparentemente é uma pessoa mega ultra famosa. Desculpa mesmo, assim, eu sei que a culpa é minha. A culpa é minha, viu, Deolane? Perdão pra senhora, né? E quando tem uma pessoa muito famosa, uma coisa o clássico, quando todo mundo sabe e você quer dar uma de bonzão e fala assim, não sei quem que é isso aí, o problema, você sabe que o problema é você, né? Então no caso que o problema sou eu que não sei, né? Eu que sou desinformado, mas não sabia mesmo, né? Talvez já tivesse ouvido falar por aí e tal, não sei o quê. Enfim, é uma mega influencer, advogada, sei lá o quê, uma mistura de... Hoje em dia, aquela coisa, né? Dentista barra influencer barra coach, né? A coisa que a pessoa menos faz é tratar canal, né, Gabriel? É dentista, mas na verdade é coach, dá aula e faz palestra e bota as frases que acha na internet, fala que é do Luiz Fernando Veríssimo e tal, assim, mexer no dente das pessoas mesmo é menos o que a pessoa faz. E aí foi presa, e aí é uma grande notícia, a Deolane. Vejam como estava a capa do UOL ontem, né? Isso aqui é da capa do UOL ou da Folha, se não me engano, do UOL, acho. Hoje de manhã tá igual, tá? Não tá, já olhei lá e não tá muito diferente, né? Deolane tem habeas corpus negado e chega à penitenciária. Em depoimento, Deolane nega lavagem de dinheiro. O final você já sabe, desfile de Deolane. Deolane abriu empresa de bets e pediu autorização do Ministério da Fazenda. Além das 3 doutoras, quem na família Bezerra, que é a família da Deolane. E daí lá embaixo, no rodapé, Nunes Marques pega carona em jato de empresário de bets para a Europa. Nunes Marques, não sei se vocês sabem, por acaso, quem é Nunes Marques, Gabriel? Essa não era uma pergunta retórica? Não, quem é Nunes Marques? Queremos saber, o mundo quer saber quem é Nunes Marques. Gabriel não sabe quem é Nunes Marques, nós temos um problema sério. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Me chama a atenção 2 coisas aqui, né? Depois, bom, 2 coisas. Primeiro, isso aqui, pelo que saiu aí na operação da polícia, é um mega de um esquema que envolve aí 2 das principais empresas de apostas que financiam, assim, ó, Campeonato Brasileiro, cobertura de Olimpíadas na Globo. Assim, não é empresa de fundo de quintal, tá? Os valores são bilionários. Eu sempre gosto de fazer né, voltar para a base, né? Imagina, Gabriel, você ganhar R$1 milhão hoje. É uma grana boa, né? Tava bem feito. Tá bom, né? Tá resolvido. Já amanhã de manhã já não aparece aqui, né? E tá correto, inclusive. Eu também não apareceria, né? Se Gabriel fosse na idade que ele está com R$1 milhão. Imagina você então, Gabriel, ganhar R$10 milhões. R$10 milhões, aí assim, não pense mais nada a vida toda, né? Acabou. Daí imagina você ganhar R$100 milhões, Gabriel. Você não saberia nem o que fazer com R$100 milhões, Gabriel. Demorei. Saberia o que fazer? Vou te falar que uma vez eu e um amigo meu... Ganharam R$100 milhões. Não. Fizemos um exercício. Tentamos gastar quanto? Mentalmente R$1 bilhão. E a gente fracassou miseravelmente. É impossível gastar R$1 bilhão. A não ser que você entre nessa onda de ser enganado pelo capital, né? Aí você compra um jato de R$1 bilhão. Bom, você é um otário. Não tem nada no mundo que custe R$1 bilhão. Nada. Isso é só para tomar dinheiro de rico otário. O iate do Gustavo Lima, que ele foi passar férias, custa R$1 bilhão. Não custa R$1 bilhão. R$1 bilhão é o preço que os caras botaram. O negócio não custa R$1 bilhão. Quem vai pagar R$1 bilhão por aquilo é um idiota, né? E o que mais tem no mundo é rico e idiota, inclusive. O cara é bom de fazer dinheiro, mas é um idiota. Porque ele fica competindo com outro rico, que tem o iate maior que o meu, o meu iate não é tão grande quanto o dele, mas o meu fica estacionado em Dubai, o meu fica lá em Mônaco, o meu não sei o que, bando de otário, né? Vamos deixar bem claro. Aí, primeira coisa, cadê o nome das bets aqui? Cadê o nome das bets? Não se fala nas bets. Mas se você clicar na notícia, tá lá. Sim, na notícia, eventualmente tá lá. Nas capas não tá. Uma operação gigantesca. Tá? Gigantesca. Só em movimentação financeira, o que rolou ontem nessa operação aí, assim, eu diria que é uns 3 anos de investigação da Lava Jato. Eu não tô exagerando.
Eu não estou exagerando. Movimentação de 2 bilhões. Segunda coisa. Quem é mais importante, Gabriel? Ministro do Supremo Tribunal Federal ou Deolane? Deolane, claro, porque pelas manchetes, 1, 2, 3, 4, 5 da Deolane, uma do ministro. Ah, mas a Deolane está envolvida diretamente na questão, o ministro só pegou carona. Sim, o ministro pegou carona no jato do empresário das bets, foi para a Europa. Segundo o Supremo, ele foi participar de um evento acadêmico. Se ele foi participar de um evento acadêmico para a sua melhora como pessoa, né, intelectual, ou para palestrar para algum lugar, esse evento acadêmico não pagou a despesa do ministro? O ministro não pagou a sua despesa? O ministro pegou carona no jato do empresário das bets para a Europa? Chegou em Roma e depois do evento foi se encontrar com o Gustavo Lima, cantor sertanejo, que no mais das vezes vive de dinheiro público, porque passa a vida inteira fazendo show em prefeitura, em festival de não sei o que tudo isso é dinheiro nosso. O pessoal da meritocracia, né? Tomando o nosso dinheiro. Tá bom? Que você só engana os otários que ficam aí batendo palma para vocês. Aí o ministro foi lá. Quem estava no aniversário do Gustavo Lima, no iate de 1 bilhão? O ministro do STF. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E um dos donos da empresa das bets do negócio da Deolane. Bom, na minha concepção, isso era para ser manchete no Brasil inteiro, em todos os jornais. Sabe por que não é? Porque as bets financiam a brincadeira. Tá? Nesse caso aqui, eu nem acho que seja boa vontade com o Nunes Marques. Sinceramente. Não acho que a imprensa está protegendo o ministro, nem nada. Não acho que é isso. Não acho. A imprensa, no geral, está se protegendo aqui. Né? Porque as bets pagam a brincadeira. Das mais variadas maneiras que vocês possam imaginar. Então, deram graças a Deus que essa influencer foi presa no meio desse rolo aqui. Vejam, se ela não tivesse sido presa no meio desse rolo aqui, o rolo existiria igual, né? É claro que ela é parte do esquema, pelo que se diz aqui, de novo, difícil entender o que está acontecendo, tá? A divulgação pela polícia também está meio truncada, difícil entender. Mas o caso, que é um caso gigantesco, que envolve empresa que patrocina time de futebol, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Campeonato Brasileiro, mesa redonda de debate esportivo, cobertura de Olimpíada, jornalista, influencer para tudo que é lado, rede de televisão, né? A banca paga. E aí a cobertura vira Deolane. Prazer, Deolane. Que sorte a deles que você foi presa nesse rolo todo aí, né? Ai, que coisa boa, né, Gabriel? Vamos lá para o clnoticias.com.br. Pé de meia, entenda como a frequência do aluno influencia o pagamento. Isso aqui é aquele programa que o governo federal instituiu esse ano para pagar uma grana para alunos do ensino médio, para quando sair do ensino médio ter uma poupancinha aí para pelo menos começar a vida ali no pós-ensino médio, né? Em vigor desde março deste ano, o programa Pé de Meia é um incentivo financeiro educacional pago pelo governo federal para promover a permanência e conclusão escolar de pessoas do ensino médio. No total, cada estudante pode receber até R$ 9.200 desde que atenda aos critérios como de frequência em no mínimo 80% das aulas, ou seja, o programa atrela a frequência escolar. Aliás, todos esses programas atrelam a várias coisas, muitas vezes ligadas à educação. Bolsa Família também atrela a educação, né? Tem tudo isso. As pessoas que não conhecem, criticam, falam, mas aí você só dá e não sei o que. Não, tem uma série de requisitos para dar, você é desinformado, vai ler, vai se informar. Que hoje é quinta-feira, a gente tem mais o que falar aqui, né, Gabriel? Não vai ficar ensinando os outros como é que funciona a Bolsa Família. E muita gente prefere ganhar o Bolsa Família em vez de vir aqui no emprego que eu estou dando. Quanto paga o seu emprego? R$700, faz você. Né, Gabriel? 12 horas de trabalho. Isso, vai fazer você. Né? Se eu fosse mais mal educado, Gabriel, eu ia falar o seguinte, manda a sua mãe fazer, mas eu não vou fazer isso, né? Porque eu sou uma pessoa fina. Se você está pagando um salário inferior ao Bolsa Família,
Olha assim, no mundo ideal você devia ser preso, inclusive. Não, Gabriel, tá preso. Esteja preso. Tá? Então, atenção para alunos do ensino médio que estão aí no pé de meia, não pode faltar aula, moçada. Não pode fazer que nem eu fazia, que ficar pulando o muro do colégio. Né? Chega no final da corrida do ensino médio, tem R$9.200. Ah, mas é pouco. Bom, a sua vida é melhor com R$9.200 ou sem R$9.200, Gabriel? Como que tá melhor a sua vida? É pouco, mas é o que temos para o momento e antes não tinha nada. Então, alguma coisa temos, né? STJ não vê estupro em relação de homem de 20 anos com adolescente de 13 anos. Isso aqui me deixou... sim, ontem, né? A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou por maioria a absolvição de um homem que foi acusado de estupro de vulnerável. Aos 20 anos, o réu mantinha relações sexuais com uma adolescente de 13. O Código Penal prevê que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime independente do consentimento da vítima. Não existe consentimento para 14 anos para menos, né? Para o relator, no entanto, não há provas de que o acusado se aproveitou da vítima, disse o relator. É possível extrair do relato da suposta vítima que ela não demonstrava-se vulnerável e sem condições de entender e se posicionar sobre os fatos, disse o ministro Sebastião Reis Júnior, que defendeu sua posição sob a justificativa de evitar uma condenação desproporcional e injusta a um jovem que não possui outro deslize pessoal. Então, se cometeu um crime brutal, absurdo, por exemplo, mas não possui nenhum outro problema, então a gente tem que pegar leve, né? Matou uma pessoa, queima a roupa. Não, mas eu não tenho outro. Tá, então tudo bem, então fica em casa. O relator também afirmou ser necessário avaliar o tamanho da lesão causada à vítima para verificar se o acusado merece e precisa ser punido. O ministro disse não ver benefício na aplicação da pena. Se condenado, o réu ficaria no mínimo 8 anos preso. A gente ficaria apenas com o caráter punitivo. Passados 6 ou 7 anos dos fatos, as famílias já constituídas, aquilo que se pretendia com a pena, que é reinserir na sociedade, já foi obtido, argumentou Antônio Saldanha Palheiro, que acompanhou o voto do relator. A tese também recebeu o apoio do ministro Otávio de Almeida Toledo. Nós temos que ver a consequência disso e se o apenamento não é absolutamente desproporcional. Apenas um dos 5 ministros votou pela condenação. Rogério Schietti Cruz rejeitou o argumento de que o fato do homem e a menina terem morado juntos excluiria a existência de crime de estupro de vulnerável. Bom, isso aqui é mais um caso, né, para variar, de má compreensão, no mínimo, do nosso sistema de justiça e proteção, sim, proteção, no geral, dos homens que estão envolvidos nesse tipo de caso. Eu não conheço o caso em específico, não li a sentença, não sei de fato aqui, mas isso é um exemplo, de vários que acontecem a toda hora, né? Bom, nós vimos o caso Mariana Ferrer também. Troca de promotor no meio do processo, o primeiro promotor tinha feito acusação para condenar, o outro voltou atrás e falou que não, todas as provas indicavam que tinha acontecido a relação sexual, o empresário lá que era acusado inicialmente negou, depois apareceu a imagem e falou que só tinha acompanhado a menina, depois apareceu um exame mostrando que tinha acontecido a relação sexual e admitiu a relação sexual, tudo levava a crer que tinha acontecido um estupro. O que aconteceu? Absolutamente nada. Né? Aliás, a menina lá, Mariana Ferrer, foi destratada e humilhada durante a audiência judicial, o que levou o CNJ a punir o juiz. Juiz esse que, aliás, processou quase 200 pessoas no Brasil inteiro. Inclusive, acho que Chico Pinheiro foi processado por esse juiz, se eu não me engano. O pessoal pode confirmar pra gente no chat aí. O Chico Pinheiro foi um dos jornalistas processados pelo juiz. E aí, acabou perdendo vários desses processos, porque era processo para fazer constrangimento contra a imprensa. Aliás, falaremos sobre isso hoje. Vejam como funciona o mecanismo, né? Hoje, no nosso evento, se você não se inscreveu ainda, aliás, despertasl.com.br, hoje às 8 horas da noite estaremos ao vivo, exibindo o primeiro capítulo de uma série documental sobre independência jornalística, que parte desse pressuposto também, né? O assédio judicial contra jornalistas. E o juiz estava tentando fazer o que eu chamo de enriquecimento lícito. Usar a justiça para enriquecer. Se deu mal, né? Teve vários processos derrubados aí.
Marçal esconde Boulos em vídeo de direito de resposta e o pessoal vai à justiça. Isso aqui é outro absurdo, né, gente? O empresário, candidato e coach picareta Marçal inseriu uma tela preta como capa do vídeo de direito de resposta gravado por Guilherme Boulos, inserido ontem de madrugada no Instagram do autodenominado ex-coach. Ou seja, ele fez aquela acusação do Boulos ser usuário de drogas. O Boulos entrou na justiça eleitoral, o Marçal perdeu, tinha que postar um direito de resposta do Boulos nas suas redes sociais do Marçal. O que fez o Marçal? Postou. Mas ao invés de colocar uma capa ali, quando você vai ver o vídeo antes de clicar, o cara colocou uma tela preta. É assim, inacreditável. O que vai acontecer? Nada. 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 É um cara que vem arrebentando todas as regras eleitorais e segue candidato. Vai tomar uma multa. De quanto deve ser a multa, Gabriel? 10 conto. 10 mil real. Ah, vai fazer falta pra ele. Boa, muita falta. 10 mil real, 12, 15 mil, 30 mil, que seja. O patrimônio declarado desse cara, declarado, na justiça eleitoral é de mais 250 milhões de reais. 250 milhões de reais. Patrimônio declarado. Com isso estou dizendo que ele tem um patrimônio não declarado, Gabriel? Claro que não. Estou reforçando, pelo contrário, que ele declarou o seu patrimônio. Vocês têm muita maldade na cabeça, né, galera? Faz o M de Marcola, né? Marçal? Marcola. Faz o M de Marcola, né? Ai, ai, ai. Candidato à sucessão de Lira se reúne com Lula e Bolsonaro em busca de consenso. Está pegando fogo lá em Brasília a sucessão do Lira. A coisa estava mais ou menos se encaminhando para uma definição entre alguns nomes que vem se falando há bom tempo. Tinha a ideia de se colocar o Marcos Pereira, que é do Republicanos, um pastor ligado ao Edir Macedo. Esse era o grande candidato do governo, Lula. É como anda a geringonça, é assim, né? Ela vai indo como dá, né? Cai uma roda, desce alguém, bota a rota de volta, sobe de novo. Começa a sair fumaça do motor, vai alguém lá, bota uma rolha e a coisa vai, empurra, né, Gabriel? Força, vai. E a coisa deu uma virada nos últimos dias aí. Começou a aparecer mais na imprensa, na verdade, esses debates já estão acontecendo há um bom tempo, né? Apesar da fumaceira que tem por aí, imagina-se, ou ninguém em Brasília que está acompanhando isso, imagina que esse novo não será escolhido com uma forte presença do Arthur Lira, né? Então o Arthur Lira vai ajudar a direcionar essa escolha. Isso é importante. E agora debate também o futuro do Lira. O que será de Arthur Lira daqui para frente, né? Vozes que circulam por aí já há um bom tempo, desde o começo do ano, na verdade, falam que o Lira poderia ser, inclusive, ministro do governo Lula. Né? E vocês não duvidem. Vocês não duvidem de nada. Né? O Lira e o Pacheco, inclusive. É possível, tudo é possível. O líder do Republicanos na Câmara e candidato à sucessão de Lira, Hugo Mota, reuniu-se nessa quarta-feira com o Bolsonaro e com o Lula, né? Os movimentos de Mota ocorrem um dia após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistir da candidatura para abrir caminho ao deputado paraibano. De acordo com relatos de interlocutores de Mota, a reportagem da Folha, ele se reuniu com o Bolsonaro pela manhã na casa do filho Flávio e estava acompanhado do presidente do PP, Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro e entusiasta da candidatura de Mota. Não tem ninguém entusiasta de candidatura nenhuma, ali tá todo mundo negociando e fazendo um jogo ali, né? Vem daqui, pega de lá, esse é bom pra você, esse é bom pra mim, esse funciona, esse não funciona, o país que se dane. Os caras estão negociando ali, acomodando as melancias enquanto o caminhão vai andando, né? O Republicanos tenta agora viabilizar o nome de Mota para ser o candidato de consenso. O presidente da Câmara afirmou publicamente algumas vezes que deseja costurar um sucessor que tivesse tanto apoio do PT quanto do PL, que são as duas maiores bancadas da casa. Inicialmente ele tinha estabelecido um prazo para anunciar até o final de agosto, mas na falta de consenso adiou tomar a decisão. O nome de Mota era ventilado nos bastidores como possibilidade de uma candidatura de consenso, pelo fato de ele ter bom trânsito entre parlamentares de diversos partidos da Câmara, mas esbarrava em Marcos Pereira,
que até então negava qualquer possibilidade de desistir. Então foi desistido, na verdade, o Marcos Pereira, né? Agora pegaram esse cara aí, porque vão ter que achar alguém ali que faça o que tem que ser feito, se é que vocês me entendem, tá? Contempla aqui, contempla lá, organiza aqui, organiza lá, tem toda a questão do orçamento, da emenda Pix, da emenda boleto, da emenda cartão, da emenda não sei o quê, da emenda sinal de fumaça, tem que organizar esse negócio, é um mega orçamento que tem que ser organizado de fato pela Câmara, né? Quem recebe quanto, quem vai para onde, de onde é que vai o dinheiro, quem vai se beneficiar mais, quem vai se beneficiar menos. Tem uma série de votações em aberto para acontecer esse ano ainda, principalmente o apoio da direita e da extrema-direita na Câmara. Estaria, neste momento, sendo condicionado à votação de pautas da direita e da extrema-direita. Então, podemos esperar, inclusive depois das eleições, uma sequência de pautas horríveis, porque aquilo vai ser a moeda de troca para que essa galera vote no próximo presidente da Câmara. Então é isso que está pingando ali em Brasília neste exato momento, né? Racha no Centrão, novo candidato e participação de Lula, entenda as mudanças no jogo de sucessão de Lira, traz aqui uma reportagem do jornal O Globo. A entrada do deputado Hugo Mota na disputa da presidência da Câmara alterou as negociações para a sucessão do comando da casa e encurralou um dos principais candidatos, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, que tinha o aval informal de Lira para concorrer ao posto. Isso aqui tudo, gente, tá... Não tem essa, não. Vai ir ali quem o Lira indicar, e o Lira apostou em 3, 4 cavalos ao mesmo tempo, olhou o jogo na frente, viu quem que o governo aceitava e queria indicar, e aí começou a ventilar que apoiava um, outro, daí é aquela coisa, você faz teste AB, né? Quem trabalha com publicidade online sabe o que significa isso, né? Sabe o que é teste AB, ô Gabriel? Teste AB é o seguinte, você pega um anúncio, vamos supor que você queira vender, o que, Gabriel? Fone de ouvido, né? E aí você faz 5 propagandas, né? Anúncios para veicular na internet. Daí você vai lá no Instagram e bota para veicular as 5 ao mesmo tempo. E coloca um dinheirinho lá, né? Para mostrar na timeline das pessoas, porque é assim que funciona o modelo de negócio dessas empresas, que são empresas de publicidade e não de tecnologia, como sempre falo aqui. E aí, Gabriel, o anúncio que tiver mais interesse das pessoas, mais cliques, mais likes, não sei o quê, é o que você bota a rodar e os outros 4 você desliga. Isso é teste AB. Isso é feito na política também. O Twitter, o falecido, né? Falecido Twitter, era muito usado para fazer teste AB, sabia? De ideias políticas, de polêmicas, tal, não sei o quê, principalmente pela extrema-direita, que sabiamente usava para isso. Soltava lá um monte de porcaria o dia inteiro, vamos ver o que né, a galera mais morde a isca aqui. Aí ia lá e mordia a isca. O Bolsonaro lançou um vinho Bolsonaro, e todo um bando de idiota da esquerda, o vinho Bolsonaro. Os caras agradecem, viu? Vendeu mais vinho, tá? Tô só avisando. É uma questão científica. Eu não gostei dessa informação, tudo bem, fica pra você. Tá bom? Você acha que tá tirando onda, né? A pessoa chamando o Elon Musk de burro, Gabriel. Burro sou eu, que acordo às 5h30 da manhã pra vir fazer esse programa, né? O Elon Musk que não é o burro, né, o Gabriel? Vocês têm, né? O pessoal tem uma autoestima às vezes também, né? Hoje eu vou chamar o Elon Musk de burro. É muita autoestima que vocês têm, rapaziada, segura a onda aí, né? O cara é um monte de coisa, menos burro, tá? Menos burro. Tem uma coisa que ele não é ser burro. É mau caráter, é um bandido, é um vagabundo, é um cretino, né, Gabriel? Burro, acho que não, né? Burro sou eu, né, Gabriel? Né? Pelo amor de Deus. Então, agora o Arthur Lira está desligando os anúncios que não colaram muito e vai pegar o que colou, entendeu, galera? Nem tudo, as coisas não são meio que parece, né? A ver se vai colar, né, esse Hugo Mota aí. O governo Lula não tem muita voz nessa escolha porque não tem voto, né? Quem não tem voto não tem voz. Não tem voto na Câmara. O governo Lula, sim, é um governo encurralado na Câmara. Para além de não ter voto, o governo hoje não tem mais o poder que tinha antigamente, porque hoje nós temos o orçamento secreto, o orçamento Pix, o orçamento cartão, o orçamento boleto, sei lá, o orçamento lero-lero,
orçamento blá blá blá. Então, na verdade, o parlamento hoje nem depende mais tanto de negociar com o executivo, porque não precisa mais, né? Não tem mais essa dependência. Centro e direita lideram coligações pelo país nas eleições. Dobradinhas entre partidos de centro e da direita são os mais comuns nas coligações formadas para disputar as prefeituras este ano. O mesmo padrão se repete nas trocas de legendas feitas por candidatos que disputarão o pleito, né? Os que disputaram de 20 e os que disputaram esse ano também, as trocas ali em geral, favorecem muito mais os partidos de centro e centro-direita. Os partidos de centro no Brasil são partidos, no geral, de direita, né? Os assim ditos de centro, né? A União Brasil, centro, é um partido de direita. O Republicanos é um partido de direita. O PSD, lá, do Gilberto Kassab, é um partido de direita também. O Kassab é um cara de direita ali. Eventualmente vai ter uma pessoa ali, duas, porque o PSD também é uma colcha de retalhos, né? Mas é um partido, na sua maioria, você vai ver, as pessoas um pouco mais de centro-direita, né? Centro-conservadores, digamos assim, não tão doidões, né? Não são bolsonaristas no geral, mas tá ali, então, né? O perfil das coligações e migrações entre os partidos são dois fatores usados na métrica criada pela reportagem aqui da Folha de São Paulo. E aí, então, tem alguns gráficos aqui, né? Mostrando que, de fato, esses partidos foram os mais beneficiados tanto nas migrações partidárias quanto nas coligações. O que significa dizer que, caso não aconteça nada muito extraordinário, as eleições municipais esse ano no Brasil serão vencidas, na sua maioria, pelo centrão, pela direita e pela extrema-direita. Os partidos que mais devem se beneficiar das eleições, nos 5.550 municípios do Brasil, né, a gente fica olhando muito para as capitais, porque é onde sai pesquisa. Tem um Brasilzão aí por trás, né? Esse Brasilzão deve dar mais votos para União Brasil, Republicanos, PP, né? Que mais? PSD, MDB, esses devem ser os partidos aí do chamado centrão mais beneficiados. Depois, no meio disso, né, vai estar o PL, com a força do bolsonarismo ainda, e depois o PT, tá? Pode ser diferente? Pode surpreender? Pode, a gente não tem pesquisa no Brasil todo, tá longe disso, é difícil medir, é difícil tirar esse pulso de fato, mas eu particularmente acho que a centrão, direita, extrema-direita, eles vão varrer essas eleições. Venho falando isso desde o começo do ano, aliás, né? E cada vez mais é o que parece, de fato. Estados Unidos já registraram 18 tiroteios em escolas esse ano. Em 2024, 10 pessoas morreram. Teve mais um ontem nos Estados Unidos, né? E aí já temos 18 só este ano. Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia vão assinar tratado inédito sobre padrões da inteligência artificial. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia vão assinar o primeiro tratado internacional sobre o uso e padrões de inteligência artificial para os setores público e privado, informou a agência Reuters. O acordo inédito, que foi elaborado durante 2 anos com a colaboração de mais de 50 países, deve ser assinado ainda nesta quinta-feira. O primeiro acordo com poder real global e também está reunindo um conjunto muito diverso de nações, disse o ministro da Tecnologia do Reino Unido, Peter Kyle, de acordo com o relatório. Os Estados Unidos informaram que estão comprometidos em garantir que as tecnologias de inteligência artificial apoiem o respeito pelos direitos humanos e pelos valores democráticos, conforme o relato de um funcionário do alto escalão do governo Biden. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e até 3 petistas, quem são os parlamentares ativos no X que seguem postando lá no Twitter mesmo após o bloqueio, né? O Nicolas, o Edu Bolsonaro, várias outras pessoas seguem postando. O Nicolas, o Edu e as pessoas de direita como uma espécie de resistência, né? Um desrespeito proposital à medida autoritária do Xandão. Essa é a linha da leitura. Estou trazendo aqui a leitura para vocês sacarem o que está rolando lá. A imensa maioria das pessoas não está acessando o Twitter, não sabe que essas pessoas estão postando, né? Então isso está acontecendo, está sendo feito uma espécie de movimento de desobediência civil, né? Colocado num contexto de resistência
legítima contra uma autoridade que abusa do seu poder. E essa é a leitura que a gente tem que fazer do que está acontecendo lá. Eu insisto aqui, gente. Essas pessoas todas, elas têm vários defeitos, né? Vários defeitos, inclusive defeitos de caráter. Alguns têm defeitos de conduta. Eventualmente cometem crimes, um monte de coisa. A gente pegar uma figura como Nicolas Ferreira, a gente pode colocar um monte de coisa. Agora, eles sabem o que eles estão fazendo, tá bom? Não é que os caras acordam de manhã e cada um decide o que vai fazer da sua vida. Não é assim. Tem um movimento organizado, orquestrado, que conta com o apoio de pessoas poderosíssimas, inclusive de fora do país. Uma delas é um dos empresários mais ricos do mundo, talvez o mais hoje, este cidadão chamado Elon Musk. Então a gente não está brincando com amadores. Não está brincando com amadores. Não é nada por acaso. Eles estão surfando na onda do vitimismo. E vejam, vamos tentar botar num lugar que todo mundo acho que vai conseguir sacar. Muitas vezes a gente não quer, Gabriel, às vezes pergunto para a pessoa, você viu tal documentário? Você viu tal coisa? Assistiu? As pessoas não veem, não assistem. Eu não sei se elas têm medo de serem cooptadas, de virar malucão da extrema-direita, mas não tem esse medo não, tá, gente? Se você tem os seus valores e tá de boa com eles e tá tranquilo, você tem que sacar o que tá rolando, tá? O lugar de leitura, o ponto de vista, né, dessa galera é um ponto de vista de resistência civil. É isso que tem que ser compreendido. Eles são burros, não sei o quê. Não são. Não são. Burro é quem fala isso. Hoje, se você olhar do ponto de vista de quem está atacando o ministro Alexandre de Moraes, e falei sobre isso aqui a semana toda, o Brasil hoje é alvo de mais uma forçação, mais uma tentativa de golpe. A gente está no centro disso hoje. Com forças poderosíssimas. Com gente que tem mais dinheiro do que o PIB desse país. Tá bom? É gente que não está brincando. A gente tem que ficar atento a isso. Analista, colega jornalista, não sei o que está perdendo tempo com a bobajada da discussão sobre liberdade de expressão, está comendo mosca. Está comendo mosca. Pode até gastar um tempo ali para provar que o Elon Musk não defende liberdade de expressão, porcaria nenhuma, porque não defende mesmo. Mais do que comprovado que não defende. Né? É o defensor da liberdade de expressão de ocasião neste país. Isso é só desculpa. Agora, do ponto de vista deles, eles têm hoje, né, essa galera da extrema-direita toda, presos políticos, atenção ao que eu estou falando aqui, estou dando uma explicação. Presos políticos, os golpistas do 8 de janeiro, são vistos como presos políticos por essas pessoas. Eles estão fazendo uma resistência civil, desobediência civil, usando o Twitter como uma espécie de símbolo de desobediência civil, né? E estão tentando lutar contra um regime autoritário simbolizado pelo Alexandre de Moraes. Essa é a visão. Pegaram a visão? Tem que entender. Se não entender, não consegue decodificar. E se não conseguir decodificar, fica batendo cabeça e falando bobagem. Tá? Essa é a visão. Cola, ou se cola. Isso está sendo usado para levar a gente para o 7 de setembro. Funciona? Funciona pra caramba. Claro que funciona. Não sejamos tolos, né? Não sejamos tolos. Por que eu falei no começo do programa que a decisão do Alexandre de Moraes de multar pessoas que usassem VPN... VPN é um jeito de você maquiar seu acesso à internet, tá, galera? Então, se você for acessar a internet hoje, você pegar o seu computador, o seu celular, e entrar no site do iclnoticias.com.br, agora, por exemplo, vai ficar marcado que foi você que entrou, porque tem um registro, um número exclusivo de usuário que é só seu, chamado o que, Gabriel? IP. Muito bem, IP. Que significa? Não sabe. Internet Protocol, né? É um protocolo de internet. Quando você usa uma VPN, o que acontece com a VPN? Você sai do seu computador, ao invés de você acessar o site do ICL diretamente, você acessa os servidores da VPN
e a VPN acessa o site do ICL. A VPN recolhe as informações do site do ICL, leva para o servidor da VPN e joga para o seu celular. O que significa que o site do ICL não sabe que foi você que acessou. Porque o IP que fica marcado no site do ICL é o IP da VPN. Sacaram? Beleza, tá explicado. A decisão do Alexandre de Moraes em proibir que as pessoas usem isso é absurdamente errada. Absurdamente errada. Na minha visão, autoritária, inclusive. Isso deve ser dito, já falei essa semana, vou repetir. Ah, mas não critica o Alexandre de Moraes que joga... Não, não é assim, funciona. A coisa não funciona assim. A gente aqui tem que ser guiado por princípios. Navegação anônima, tá? Ela é fundamental para jornalistas, para ativistas do mundo todo. E eu falo aqui com conhecimento de causa porque eu trabalho com isso há muito tempo. Muito tempo. Tá? Mas muito tempo mesmo. Muito tempo, eu estou falando assim, 2008, 2009. Muito tempo. O Alexandre de Moraes não era nem ministro supremo ainda, inclusive. E você pune pessoas que nada tem a ver com o Elon Musk. E você dá a brecha para acontecer esse tipo de coisa. O Nicolas e o Eduardo Bolsonaro estão zombando do Alexandre de Moraes agora. Virou piada. Por quê? O Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Eles estão em flagrante confronto com a lei aqui. Na prática, o Nicolas, o Eduardo, não sei o quê, deveriam ser multados. Se você os multa agora, você precisa provar. Como você vai provar que o Eduardo Bolsonaro está acessando o Twitter por VPN? Ah, mas é óbvio que tá, porque ele está acessando. Não, pode ser que ele esteja acessando um provedor que não bloqueou ainda. Pode ser que um amigo dele esteja acessando fora do país. Agora todo mundo tem amigo fora do país, né? Não, eu tenho um amigo fora do país que está acessando o Twitter por mim. Né? Vocês estão tudo mentindo, né? Que a gente sabe, né? Que vocês não têm amigo que mora nos Estados Unidos, coisa nenhuma. Mas aí para provar faz o quê, Gabriel? Sei. O STF vai ter que mandar recolher o celular do parlamentar. E os computadores. Então eu vou pegar meu celular. Né? E aí? O STF vai mandar recolher o computador de 40 deputados? As coisas têm uma consequência, né? Já parecia meio óbvio que teria essa consequência. O que vai acontecer? Esses caras continuarão num clássico flagrante delito e não serão punidos. E estão tirando onda, estão fazendo chacota do ministro. STF ainda não definiu o rito para aplicar multas a quem descumpre decisão de Moraes. Não vai ter como multar, gente. Para provar que a pessoa acessou por VPN, vai ter que fazer o quê? Vai ter que acionar os provedores, vai ter que acionar o provedor da pessoa para o provedor falar, não, realmente ele está acessando esse IP, que é o IP da VPN. Vai ter que aprender celular, vai ter que aprender computador. Olha o risco dessa medida. Que pode se tornar, inclusive aos olhos da população, uma medida de fato autoritária. Não precisava. Não precisava. E aí, para fechar, isso aqui eu vou deixar para amanhã. Para fechar aqui, 7h54, uma notícia trazida pela revista Fórum, né? Que é o seguinte. Qual que é o impacto do que está acontecendo no Brasil hoje em relação à imagem do Alexandre de Moraes? Isso é importante, né? Maioria dos brasileiros acha que Moraes está certo no embate com Elon Musk. Vamos ler a notícia juntos aqui. Pesquisa Atlas Intel, divulgada na noite dessa quarta-feira, aponta que a maioria dos brasileiros avalia que o ministro Alexandre de Moraes está certo nos seus embates contra o Elon Musk, dono da rede social Twitter. Segundo o levantamento, e aqui temos os dados, né? Segundo o levantamento, vou até levantar para organizar isso aqui melhor. Vamos lá juntos e vocês digam no chat o que vocês acham, tá? 47,9% dos brasileiros acham que o Moraes está correto no que ele tem feito no embate com o Musk e 43,9% acham que ele está errado e que o Musk está correto, tá? Então, é 49 contra 43. Uma diferença muito pequena. É a maioria?
Vocês acham que é a maioria? Ah, sim, numericamente é a maioria, né? Tudo bem que eu sou jornalista, não sou bom de matemática, mas eu acho que eu entendi que 49 é maior que 43. Vocês acham que isso é algum tipo de maioria? Nós temos metade do país, segundo a pesquisa da Atlas Intel, 43% das pessoas, quase metade do país, que estão de acordo que um mega bilionário estrangeiro descumpra as nossas leis nacionais. Eu não acho que isso aqui, mas assim, é nem de longe uma boa notícia para o STF, nem de longe uma boa notícia para o ministro, e nem de longe uma boa notícia para o país. Né? Tá certo falar em maioria? Tá certo falar em maioria. Vocês acham que isso é uma maioria de fato? Eu achei um desastre essa pesquisa. O resultado da pesquisa, né? Lembrando sempre que cada instituto tem a sua metodologia e tal, lá, e outro vai fazer, pode ser outra coisa, pode ser inclusive pior do que isso. Pode ser inclusive pior do que isso. Tá bom, rapaziada? A Atlas Intel ouviu ainda a população sobre o bloqueio, né, do Twitter no Brasil. 51% praticamente concordam com o bloqueio, dos brasileiros discordam da decisão, enquanto 48% concordam. 56% disseram que a decisão do Alexandre de Moraes tem motivação política, enquanto 41% afirmaram que tratou-se de uma decisão técnica. Esses números aqui dizem tudo, né, gente? A Fórum aqui coloca que a população está dividida, mas é um dividido ruim, né? 50% das pessoas, ou seja, a maioria, pouco, mas maioria, vamos para os números também, discordam da decisão de bloquear o Twitter. Não é bom para o Supremo isso. Quanto mais tempo passa, mais desgasta o Supremo. Tinha o que fazer? Aparentemente não tinha o que fazer. O Musk descumpriu uma lei que você não podia deixar lá, senão os outros iam descumprir também. Estou colocando aqui que isso desgasta. Isso não é uma boa situação. Não é de fato. Tá bom, galera? Então tá, beleza. Ó, hoje à noite a gente se vê lá no nosso evento, né, sobre independência jornalística. Estaremos juntos no estúdio lá, Juda Alpiva, Roberto, Edu, Chico, vai estar todo mundo lá. Vou estar lá também, estou terminando o programa aqui, estou correndo para o aeroporto pegar voo. Então, se você não fez a inscrição ainda, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, só colocar o seu e-mail, clicar e tá resolvido. Vocês receberão por e-mail o link do evento que vai acontecer hoje, ao vivo, exclusivo, online para o mundo todo e gratuito, só aqui no ICL. Eu tô de volta amanhã, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Um grande beijo, tchau. Só o conhecimento liberta, dizia José Martí, o cubano. Frei Beto completa e a informação compromete. Mas qual a independência de um jornalista ou de um veículo de comunicação para ser realmente independente e com a sua informação levar a compromissos das pessoas? Veículos e jornalistas que resolvem enfrentar os grandes interesses dos poderosos costumam pagar caro por isso. É sobre esse assunto que a gente quer conversar com você. Eu estarei aqui no ICL com Eduardo Moreira, com a Juliana Dalpiva e com o Leandro Demore para falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar aqui de vários ataques e ameaças que nossos colegas sofrem quando resolvem assumir com liberdade o exercício do jornalismo. O ICL foi considerado, numa pesquisa da Escola Superior de Propaganda e Marketing, o veículo de jornalismo mais confiável no Brasil, à frente, inclusive, da grande mídia, à frente da TV Globo, da Globo News, de outros sites. É a importância do jornalismo livre que estamos fazendo, mas isso tem um preço. E nós queremos convidar você a estar conosco nesta conversa dia 5 de setembro, vai cair numa quinta-feira, às 8 da noite. Só conhecimento liberta.